Bom, o Check-up recebe hoje o atual presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, doutor Edmar Fernandes, que também é secretário-geral da Federação Médica Brasileira. Tudo bem, doutor? Bem-vindo aqui ao nosso Check-up. Eu agradeço a oportunidade de poder estar conversando com vocês. E aí, quais os desafios para essa gestão que vai até 2027? Muito trabalho, né? E eu tenho certeza aí que a lista de pautas está bem cheia. São muitas, discutivelmente, mas eu poderia nomear três que são as fundamentais. É que os médicos do estado de Ceará, nesses últimos anos, têm sofrido muito questão de atrasos salariais. E a gente está precisando regulamentar, organizar isso. A terceira, a questão da própria valorização desses salários, que nos últimos a inflação tem corroído muito. Isso é uma pauta persistente nossa. Agora, a terceira impacta a sociedade, que é o redimensionamento da questão da saúde. A gente está precisando que o paciente siga uma linha de atendimento para que tanto ajude o trabalho médico como ele mesmo. Exemplo, tem cirurgiões que cancelam cirurgias não é porque não quer, mas porque o paciente não conseguiu fazer um exame porque em algum local fechou, porque não tem um profissional para fazer. Ou você está fazendo acompanhamento de um paciente, por exemplo, saúde mental, casos geralmente são casos difíceis, ou fica faltando a medicação, ou ele, em algum momento ele não consegue voltar para ser atendido porque já tem uma demanda grande de pessoas para serem atendidas e um número reduzido de profissionais. A gente é uma das categorias que, por exemplo, mais tem suicídio. São 2 suicídios em média por mês, porque você, além de problemas pessoais, essa questão que eu falei de valorização profissional, mas muitas vezes o médico ele não consegue dar conta do sofrimento de ajudar o paciente. Ele chega no hospital, está sobrecarregado, não tem kit para fazer cirurgia, não tem onde pôr internar. O mesmo paciente que ele chega já está 1 mês atrás lá, o paciente já está ficando lá por uma infecção hospitalar que não resolve. Isso é uma frustração para ele, porque o sonho dele, que é de ajudar pessoas, ele não está conseguindo fazer. Esse apoio psicológico é bem importante, né? Demais, aumentou demais, explodiu esses casos. Então a gente, como você falou no começo, são muitos desafios, esse com certeza é um dos nossos, mas a raiz é essa questão, né, da valorização profissional, e eu consegui olhar a linha de cuidado, a linha de atendimento da população. Eu vou com certeza estar ajudando tanto a categoria médica como a sociedade. De que forma o sindicato pretende melhorar essa situação? Como a gente conseguiu amadurecer muito a nossa presença politicamente, inclusive com contato até com as outras categorias, muitos secretários, muitos prefeitos, cada vez mais têm ouvido a gente. Eles entendem que a gente não está focado só em olhar o médico, né? Eles têm cada vez ouvido mais e a gente tem conseguido, devagarzinho, trabalhar propostas, né, para a saúde. As discussões estão mais abertas, Sim, né? indiscutivelmente, assim. Então, dou parabéns. Talvez uma nova geração de políticos que está chegando, né, que estão sendo mais sensíveis a isso. E essa questão dos atrasos também, bem complicado isso, né? Isso é um reflexo dessa questão da falha da saúde, porque aí nesse caso entra muito que o SUS, o pessoal pensa que é público, agora ele está totalmente privatizado, né? As empresas, as prefeituras, o governo do estado, ele contrata empresas que algumas vezes contratam outras empresas para contratar o médico. Então, quanto mais intermediário você colocar, mais caro fica. E você tem que dar lucro para cada empresa dessa. E se a saúde já tem um dinheiro reduzido, você vai acabar tudo que tem e não vai conseguir dar lá para o colega médico. E uma grande denúncia aqui, aproveitar teu espaço, que quando você tem essas empresas que ficam gerenciando o trabalho médico, ele vai receber o lucro dela, aquele dinheiro fixo que recebe todo mês. Se o médico não for trabalhar na UPA, o lucro que ele não vai pagar esse médico vai ficar para a empresa. Então, assim, ela não tem interesse em aumentar o número. Eles não têm esse interesse de, por exemplo, um prefeito pode prometer numa eleição: eu vou dobrar aqui o número de médicos nessa UPA, eu vou dobrar o número de postos de saúde com médicos. Mas a empresa, quanto menos médico, porque é um funcionário dela, trabalhar, melhor para ela, que ela vai ter mais lucro. Então, por isso que onde tiver essas OS, são praticamente todas as prefeituras, a saúde está hoje de uma forma precarizada. Doutor, estamos falando aí de um público de quase
30 mil médicos, 24 mil médicos no estado, associados aqui 6 mil. Quais são as principais funções do sindicato? Defesa especificamente do trabalho médico. Essa é a função. A gente representa o médico pela Constituição nas negociações, por exemplo, trabalhistas. O padrão é reajuste salarial, né? Começou a campanha salarial tanto do município de Fortaleza como do estado. É um exemplo. Mas existem outras pautas, algumas vezes, de questões pessoais que a gente também pode resolver, que no caso médico a gente evoluiu, o nosso jurídico também ele faz essa parte consumerista. Se o médico viajar, sei lá, desviar a mala dele, se tiver que entrar na justiça, a gente pode fazer isso por ele. Então a gente hoje virou o hub, né? Um protetor do médico. Toda essa assistência aqui, né? Jurídica, o médico pode procurar o sindicato. Sim, sim. Existe, além dessa questão do salarial, algumas vezes pode ter um assédio, mulheres podem ser assediadas, questão da falta de segurança tem sido um dos pautas muito persistente nossa, né? Porque tanto está afetando os profissionais de saúde dentro das unidades, como a própria população que não consegue ter o acesso a esse posto de saúde, porque, por exemplo, facções não permitem que um pessoal de um bairro X passe para outro, enfim, esse tipo de... Então a gente pede a questão da segurança também, tudo que envolve o trabalho dele. Proteção do médico, né? Saber que existe um sindicato que está aqui preparado com toda uma equipe para dar todo o suporte que esse médico precisa. Isso. Lembrando, acaba ajudando a todo mundo, né? Exatamente. Porque o médico bem assistido, a população está assistida. Onde você tiver um médico que está com as condições plenas do seu trabalho, recebendo em dia, tendo medicamentos, tendo insumos para fazer cirurgias, um posto de saúde com ar-condicionado para todo mundo, com segurança, né, com pintado, bonitinho, uma área de pediatria com aqueles desenhos bonitinhos, um local que tenha do CAPS, que é um local também mais específico, que seja um lugar arejado, de fácil acesso, inclusive para a questão quem é PCD, né, pacientes com deficiência. Quem sai ganhando é a população. Doutor, agradeço demais a sua presença aqui no programa Checkup. Te desejo uma excelente gestão, com muitos desafios, mas aí o seu desejo de estar sempre conversando, de estar sempre buscando essas soluções. Eu tenho certeza que traz muita segurança para o profissional. Muito obrigada. Agradeço demais a confiança de vocês em vir conversar com a gente e ajudar a divulgar esse nosso trabalho por todo o Ceará.